se encontra no livro de Esther, capítulo de número 6. Hoje nós estamos encerrando o último domingo do mês de janeiro. Fizemos um propósito, oramos, o tema da nossa convenção, dupla honra. E eu quero falar sobre honra. Eu quero louvar a Deus também pela vida do John, ali. É John? Errei seu nome não, né? É John. Vai lá vocês duas aqui, recebe o John lá. Está ao lado da mãe da Sara lá, da irmã Elisane. Irmãos, o John é músico, viu? Viu, Mateus? Se vocês tratar bem do John, vocês vão ter ele aqui. Aleluia. Capítulo 6 do livro de Esther. Rapidinho. Nós vamos finalizar, pastor Washington, com o senhor, mas a pastora Lucia orando por todas as famílias, tá? Naquela mesma noite, fugia o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de que se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também para o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam-se dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disse Mardoqueu, voltou à porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça, e contou Amã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. O capítulo 7 vai falar da Esther denunciando Amã e também termina mostrando o fim de Amã enforcado na sua própria forca. Soberano Deus, estamos aqui na tua casa, mais uma vez, usa esta palavra
e fale aos nossos corações e que possamos sair daqui edificados, consolados, exortados e animados através da tua palavra, no nome de Jesus. Tomai assento, meus irmãos. Eu não vou estender muito, até porque hoje de manhã eu já falei muito. Irmãos, nós temos um versículo bastante conhecido na Bíblia, que está lá em Romanos, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós sempre falamos esse versículo de uma forma profética na nossa vida, principalmente quando nós estamos em alguma situação adversa. Nós vemos esse texto aqui que nós sabemos que após o último levante de Jerusalém contra aquele domínio de Nabucodonosor, nós vemos aqui a família de Mardoqueu foi toda deportada para a Babilônia. E chegando ali, nós podemos comprovar através da palavra de Deus que aquele império ali e a vida de Mardoqueu foi repleta de desafios. E um dos desafios foi criar Esther, sua sobrinha, para glória de Deus, para louvor. E ele instruiu muito bem, que a gente vai ver o comportamento da rainha Esther, daquela jovem Esther, ali naquele palácio. Mas o que nós podemos observar aqui, irmãos, que Amã, ele procurava a glória para si. E isso nos chama muita atenção, porque nós estamos vivendo esse ano de 2025 nesse tema dupla honra. Mas é muito interessante, muito importante esperarmos sermos honrados pelo Senhor. Amã era um homem que ele buscava a glória para si. Ele mesmo, nós podemos observar pela fala dele ao rei, ou seja, até a coroa do rei ele queria na sua cabeça. E muitas vezes, quando nós procuramos, às vezes, como Amã, a todo custo, ter sucesso, poder, glória, autoridade, é uma derrota na vida do homem. É uma derrota na vida do ser humano. E Amã, ele procura tudo isso. E ele era acostumado a passar e todas as pessoas se curvarem para ele por causa do seu cargo elevado que ele tinha diante do rei. Só que ele encontra um homem e a ira se levanta contra aquele homem chamado Mardoqueu, simplesmente porque Mardoqueu não se curva. Mardoqueu é aquele servo que entende quem é o seu Deus. Mardoqueu é aquele homem que mesmo ali na Babilônia, mesmo sendo levado cativo, mesmo estando longe da sua pátria, mas ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o compromisso que ele tinha com o seu Deus. Ele sabia a que povo ele pertencia. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Irmãos, é tão interessante quando nós olhamos isso e entendemos que mesmo em tempos de luta, em tempos difíceis, em momentos de tribulações, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com o Deus de Israel. E quem entende isso como Mardoqueu, não se curva para adorar outro que não seja o Senhor. Que não dá liberdade nem um pouquinho para se curvar para ser honrado. Pelo contrário, entende que o Senhor está com ele. E a gente vê pela fala que ele fala com Esther, a maneira que ele conversa com ela sobre o momento que eles estavam vivendo. E quando aquele homem, ele prestou bastante atenção em todos se curvavam diante dele. Porém, Mardoqueu não. E por isso,
ele se levanta com ira, a ponto de fazer uma forca e querer matar Mardoqueu. Só que Amã conhecia o Deus do orgulho, da sua vaidade, do seu próprio querer, mas Mardoqueu conhecia o Deus que não dá a sua glória para ninguém, o Deus que controla céus e terra, o Deus que está no comando de todas as coisas, mesmo nos momentos de adversidades, mesmo no tempo de tribulação, Mardoqueu entendia que Deus estava no controle. Nesta noite, meu irmão, não se curve, não se venda, não se renda para as coisas que não é o Senhor, para aquilo que não é o Senhor na nossa vida. E ele permanece na posição. Eu vejo Mardoqueu, o estilo do homem que prefere adorar do que a honra dos homens, do que a glória passageira desta terra. Mardoqueu é aquele homem que ele entende que a sua fé, mesmo nos tempos de desafios, de lutas, de adversidade, mas está firmada em Deus. Irmãos, quando nós temos um coração como o coração de Mardoqueu, não tem luta que faz a gente se curvar naquilo que é errado. Não tem tribulação, não tem dias difíceis que faz a gente se prostrar diante daquilo que não está correto. Porque ele tinha uma convicção. Ei, irmãos, vamos ter convicção de quem é o nosso Deus. Vamos ter a convicção a quem nós estamos servindo. Às vezes o momento é difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a situação é adversa, mas Jesus está conosco. Às vezes o momento é difícil, mas o amigo Espírito Santo está habitando aqui dentro de nós. Porque Ele é Deus. E é interessante que quando Deus trabalha, meus irmãos, nós vemos aqui que Mardoqueu, ele é aquele homem que permanece na posição. É aquele homem que não muda o seu caráter por causa de dinheiro. É aquele homem que não muda o seu caráter por causa de posição. É aquele homem que não muda o seu caráter por causa de coisas erradas. Mas é aquele homem que permanece confiando no Deus do céu. Irmão, não mude o seu caráter para agradar esse mundo, não. Não mude o seu caráter, não mude a sua conduta espiritual para fazer algo para agradar alguém que quer te tirar do propósito de Deus. O inimigo da nossa alma, ele quer nos fazer curvar para as coisas desta vida. Colocar o nosso coração nas coisas passageiras. Mas o Deus que trabalha, o Deus que não dorme, um Deus que não se esquece daquilo que os seus servos faz, ele se levanta. E nós vemos o capítulo 6 que nós lemos aqui. Volta para o versículo 1, Júnior. Nós vemos que naquela mesma noite, a forca de Naamã, de Mardoqueu, já estava pronta, meus irmãos. Já tinha decretado a morte de Mardoqueu, o fim de Mardoqueu, o extermínio da família de Mardoqueu, dos judeus. Mas há um Deus que chega na hora certa, há um Deus que chega no tempo certo, há um Deus que chega no momento certo. Ei, irmão, Deus não está atrasado na tua vida, Ele vai chegar na hora certa, Ele vai mover no tempo certo, aleluia. Você pode adorar a Ele nesta noite, dizendo para Ele: Senhor, a minha confiança está posta em Ti, eu não vou me curvar diante de outro Deus, eu não vou me curvar diante daquele que não é Senhor da minha vida, aleluia. E o que Deus faz? Faz o rei perder o sono, faz o rei não dormir naquela noite. E que noite, hein? O rei não dorme, e o rei diz para mim: traga os livros. Chama aqueles homens, aqueles eunucos, e diz: traz o livro das memórias. Irmãos, olha como Deus age, aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Talvez ele poderia ter pedido
Pastor Manuel Junqueira, outros livros, mas ele traz o livro das memórias. Ele traz o livro das memórias. E alguém começa a ler. E chega no momento de uma ação de Mardoqueu. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós ceifaremos. Mardoqueu plantou livramento. Mardoqueu plantou livramento daquele rei. Estava esquecido, mas estava no livro. Estava esquecido, mas estava registrado. Estava esquecido, mas estava diante do trono do Deus vivo. O rei da terra não sabia, mas o Deus do céu sabia. Aleluia! Quem sabe, meu irmão, você fez algo lá atrás, você plantou, você semeou, você colocou diante do Senhor, alguém não lembra, teu marido não lembra, tua mulher não lembra, tua família não lembra, a igreja não lembra, o pastor não lembra, mas há um livro das memórias, diante do Deus que não perde a memória, diante de um Deus que conhece o passado, o presente e já escreveu o futuro, porque Ele é Deus. Talvez você tenha dito: Senhor, eu fiz tanto a tua obra, eu ajudei a tantos, estou esquecido. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Mardoqueu não se preocupava com isso. Ele fez e deixou no memorial de Deus. Ele não ficou lembrando Deus do que ele fez. Ele não ficou lembrando o rei do favor que tinha feito ao rei. Irmãos, fique tranquilo. Não precisa de você ficar querendo lembrar ninguém do que você fez. Não precisa de você ficar querendo cutucar alguém para dizer o que você fez por alguém lá atrás. Fique tranquilo. O teu Deus, o nosso Deus, que não é injusto para com ninguém, no tempo certo, Ele vai lembrar de ti. Ele vai lembrar dos teus feitos. Ele vai lembrar daquilo que Deus fez. Então, naquela noite, diante de um ódio de Amã que crescia, aleluia, sabe qual era a preocupação de Mardoqueu? Honrar ao Senhor. Que a nossa preocupação, irmão, seja honrar o Senhor, seja na alegria ou na tristeza, seja na bonança ou na escassez, seja em tempos de sol, mas também que seja em tempos de tempestade. Continua honrando o Senhor. Honra Ele na tua vida, honra Ele na tua casa, honra Ele nos teus negócios, honra Ele diante deste mundo, honra Ele na casa da adoração. Preocupe em honrar o Senhor, meu irmão, porque a Bíblia diz que o Senhor honra aqueles que honram a Ele. Sabe qual é o segredo de Mardoqueu? Não foi o que ele fez ao rei. O segredo de Mardoqueu é porque ele honrava o Senhor. Levanta a tua mão para cima nesta noite e diga: Senhor, me dê um coração, porque eu quero te honrar, um coração que te honra, um coração que te adora, um coração que está pronto para fazer o melhor para ti. Ele honrava, não estava na sua terra, mas honrava. Estava na porta do templo, da entrada da porta do palácio, honrando ao Senhor. Continua honrando a Deus, irmãos, honrando a Ele com a tua vida, honrando a Ele com o teu louvor, honrando a Ele com as tuas ofertas, honrando a Ele com os teus dízimos, honrando a Ele com as tuas orações, honrando a Ele com o teu serviço prestado na obra ou em favor de alguém, honrando com as tuas palavras, honrando com as tuas atitudes. Continue honrando. E nós vemos que o nosso Deus, que é mais forte, que é mais poderoso, começa a ler. E o que achou escrito lá, irmão? E achou-se escrito que trouxe a notícia, os dois eunucos do rei, os da guarda da porta, de que procuravam pôr a mão sobre o rei Assuero. Estava escrito, estava registrado.
O que você fez está registrado, irmão. Está escrito. Verso 3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os servos disseram: nenhuma. Ou seja, ele fez, o tempo passou, os anos passaram, mas ele não estava buscando a honra humana. Irmãos, a pior coisa que a gente pode querer é ficar buscando a honra humana, porque nós, os homens, somos falhos. Mas quando nós esperamos daquele que fez os céus e a terra, aquele que dá a medida recalcada, sacudida, transbordante, que não deve nada para ninguém, é a ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ele diz, então, vamos honrar esse homem. Quem sabe o ano de 2025, o Senhor está dizendo, permanece me honrando, porque é o ano da sua dupla honra. É o ano da dupla honra na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Então glorifica nesta noite. Ontem eu estava ministrando uma palavra de bênção para o irmão, acho que foi hoje. E aí alguém disse, fala amém. Receba. Porque às vezes a gente não está, irmãos, com o nosso coração aberto. Deus está falando conosco nesta noite. É hora da gente dizer glória a Deus. Eu creio. Eu tomo posse. Eu espero em Deus. No agir do Senhor. E aí quem ele chama, irmãos? Deus sabe trabalhar, hein? Chama Amã. Amã nem sonhava que quem seria honrado era Mardoqueu. E ele só escolhe coisa boa, hein? Verso 5, para nós encerrarmos aí a palavra. Os jovens do rei lhe disseram que Amã está no pátio. Irmão, olha como Deus prepara, não é coincidência não, irmã Maria. Deus faz Amã ir lá para o pátio, chegar na hora. O trabalhar de Deus é lindo, irmãos. A maneira do nosso Deus agir é maravilhoso. Ele prepara todas as coisas para o tempo certo. Ele diz, então chama ele aqui, manda ele entrar. Deixa eu ver a opinião desse chefão que eu tenho aqui. E o rei pergunta para ele, olha, o que você acha que eu devo fazer para um homem cuja honra o rei se agrada? Era como se o rei dissesse assim, hoje eu quero honrar alguém, Amã. Hoje eu quero abençoar alguém, Amã. O que você acha que eu faço por ele? Aleluia. Ele disse no seu coração, né? De quem se agradará o rei para lhe fazer a honra mais do que a mim? Mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, meu irmão. Aquele homem estava achando, agora chegou a minha vez. Aleluia. Mas Deus não tem compromisso com quem fica tramando o mal. Pelo que disse Amã ao rei, vamos fazer algo por ele. Verso 8. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Né? Arrume o cavalo, prepare o cavalo. Mas não é qualquer cavalo não, rei. É o que o senhor costuma andar montado nele. E pega a sua coroa, a coroa real, põe na cabeça dele. Olha o que Deus faz. Naamã, Mardoqueu, meus irmãos, eu acho que ele nunca pensou que ele ia colocar uma veste do rei. Ele nunca pensou, certamente, que ele fosse colocar ali, montar no cavalo do rei. O cavalo do rei, se fosse hoje, é o melhor carro que tem. Melhor carro. Um dia o irmão veio visitar a gente aqui, parou com a limusine ali na porta. Irmão, pensa, todo mundo queria tirar foto na limusine. Até eu tirei. Então, irmãos, veja aqui o que ele diz. E ainda com a pastora lá dentro. Verso 9. E ele disse, entregue para ele, pegue ele e faça ele andar pelas ruas da cidade. Oh, irmãos, o inimigo pode criar estratégia, mas quando Deus dá ordem, até o inimigo tem que obedecer. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age na minha e na tua vida.
E eu creio que é assim que Deus vai agir nas nossas vidas, no ano de 2025, se nós honrarmos o nome do Senhor. Se nós exaltarmos o nome do Senhor. E Mardoqueu estava lá, quietinho na porta, adorando, honrando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente tem um propósito de adorador, pode ficar quietinho no seu lugar, porque a bênção vai chegar na tua vida. A bênção vai chegar na nossa vida. Aleluia! E o rei disse assim: então faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. Ele tem história, ele tem memória, ele tem atos diante de mim, aleluia. O nosso Deus não se esqueceu do teu labor, irmãos. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Se coloca em pé. Aleluia. Permaneça fiel aos seus princípios, meu irmão. Permaneça buscando de Deus a sua ajuda. Permaneça na presença do Senhor. Aleluia. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Deus trouxe à tona tudo que Mardoqueu tinha feito. Vale a pena fazer o que é certo diante de Deus, dos homens, porque quando nós estamos do lado de Deus, e Deus está do nosso lado, eu coloquei aqui, Ele envia auxílio, Ele envia livramento na hora certa, no momento oportuno, mesmo que até nós mesmos não lembramos do nosso trabalho, do que fizemos, Deus se lembra de que nós fizemos para honrar o seu nome, mas quando nós estamos do lado de Deus, eu quero dizer para você, é vitória. Mas se nós saímos da presença do Senhor, é derrota, é tristeza. Deus sempre honra aqueles que o honram.